Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. É a nossa ferramenta que nós disponibilizamos aí no nosso site www.ieadelages.com.br. Se você estiver no YouTube, então você acessando aí o nosso site, você vai encontrar também as nossas aulas no nosso link da Escola Bíblica Dominical. E se você simplesmente digitar no Google ali Adelages, então o Google já vai fazer a busca do nosso site, fica fácil para você procurar as nossas ferramentas de ensino que contém no nosso site. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, então você quer conhecer o nosso site, digita no Google ali Adelages, e então o Google já vai fazer a busca do nosso site. E nós estamos aqui, meus amados, para a 13ª lição do nosso primeiro trimestre de 2015. E esse trimestre nós estamos ensinando sobre os 10 mandamentos. Então, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. E hoje, então, é a última lição de um trimestre muito rico. Foi muito maravilhoso esse trimestre, onde nós aprendemos sobre a lei de Deus. E hoje nós vamos aqui encerrar a lição. Eu particularmente quero aqui parabenizar toda a equipe da CPAD, das lições bíblicas, também na pessoa do pastor Ezequiel Soares, porque a última lição, a lição que vai ser ministrada domingo, ela realmente foi muito guiada pelo Espírito Santo para trazer um ensinamento muito importante. Visto que nós abordamos 12 lições sobre os 10 mandamentos, nós demos muita ênfase à lei de Deus, o Antigo Testamento. E alguém poderia pensar que agora, na época da graça, de repente nós deveríamos guardar as práticas da lei, de tanto que nós falamos na lei. Só que o pastor Ezequiel Soares vem nessa última lição mostrando que Jesus Cristo, ele é o cumprimento da lei, e agora a igreja, ela está em Cristo, que é o cumprimento da lei. Então não poderia terminar de outra forma esse trimestre, senão com esse maravilhoso tema, a igreja e a lei de Deus. Alguém poderia perguntar, o que a igreja tem a ver com a lei de Deus, o Antigo Testamento? Na verdade, hoje nós vamos explicar, nesta lição, que a lei de Deus, ela não é exatamente as práticas sacrificiais e nem as práticas cerimoniais do Antigo Testamento. Mas a lei de Deus, ela consiste em princípios, e hoje nós vamos aprender que tanto o Antigo Testamento, com a lei de Deus, que são princípios de justiça, amor e misericórdia, tanto a lei de Deus no Antigo Testamento, ela predomina ainda no Novo Testamento, porque Cristo é todos esses princípios de justiça, de amor e de misericórdia. Então, ainda a lei de Deus, ela permanece em Cristo para a igreja. Então, o Evangelho, nós vamos ver na lição, e a lei, eles concordam, eles estão do mesmo lado. É que existe muita confusão nos dias de hoje em relação a que tipo de lei a igreja não deve praticar. Quando Paulo vem explicando tudo isso, principalmente aos romanos, as pessoas às vezes confundem. E Paulo faz alguns comentários dizendo que a lei ela estava enferma, a lei perdeu a validade. E daí Paulo está se dirigindo à lei das cerimônias, não à lei moral. Então existe 2 tipos de lei. A lei das cerimônias, mas também a lei moral. E é exatamente essa lei moral que Cristo cumpriu na íntegra. Então a lição de hoje, ela tem o título A Igreja e a Lei de Deus. O que a igreja tem a ver com a lei de Deus? Então, nós vamos aprender hoje exatamente sobre a importância da lei de Deus no seio da igreja. Porque a lei de Deus, ela não perdeu a sua validade. Nós temos apenas que entender que tipo de lei é essa. E aí eu já abordei e repito, a lei moral com princípios de amor, justiça e misericórdia. O texto áureo está baseado em Romanos 3:31, que diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes,
estabelecemos a lei. E aqui tudo está em torno de uma pergunta que eu vou fazer. Que lei que Paulo está dizendo que ele estava estabelecendo? Alguém pode ficar perguntando, que lei é essa? Será que é a lei das cerimônias, das práticas que os judeus faziam? Não. Então, quando Paulo diz estabelecemos a lei, é exatamente a lei moral de princípios de amor, justiça e misericórdia. Então, isso que nós vamos aprender na lição, que a igreja e a lei de Deus, elas estão em harmonia. Então, não tem nenhuma guerra entre a lei de Deus e a igreja. Então, nosso texto áureo está aqui em Romanos 3:31. E a leitura bíblica em classe, Mateus 5:17 ao 20 e Romanos 7 ao 12. Mas nós temos aqui, irmãos, o objetivo geral. Qual é o objetivo geral dessa 13ª lição? O objetivo geral, ressaltar o fato de que Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Então, Cristo definiu de maneira clara a relação. Então, a relação é uma relação de harmonia. Não tem guerra entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Não, é uma complementação. E é isso que nós vamos aprender nesta lição. Nós temos aqui objetivos específicos. Primeiro objetivo, mostrar o que significa cumprir a lei. Que a Bíblia diz que Cristo cumpriu a lei. Então nós vamos entender o que significa isso. Segundo objetivo, explicar que Jesus viveu a lei. Então, além de ele ter cumprido, ele também viveu a lei. Terceiro objetivo, que a lei não pode ser revogada. Então, aqui é onde muitas pessoas até hoje não entenderam. Tem pessoas que praticam as obras da lei até hoje. Não, porque a lei não pode ser revogada. Só que eles confundiram, não é a lei cerimonial. A lei moral é que não pode ser revogada. O que não vai ser revogado nunca? Princípios de amor. O amor nunca vai ser revogado. A justiça nunca será revogada. Misericórdia nunca será revogada. Isso tem que ser cumprido sempre. Então, exatamente, a lei não pode ser revogada. Nós vamos esclarecer isso. Quarto objetivo, enfatizar que a lei e o evangelho, eles se completam. Então, não existe atrito, conflito entre a lei do Antigo Testamento e o evangelho de Jesus Cristo. Não, é uma complementação. Então, nós temos aqui também o ponto central. Qual é o ponto central da lição? Ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, porém, ela é para os crentes em Jesus Cristo. Aqui pode gerar uma certa dúvida. Se ninguém vai ser salvo pelas obras da lei, mas as obras são para o crente em Jesus Cristo, como é que não tem que praticar as obras da lei? Não, não confunda. Ninguém vai ser salvo no que diz respeito, não, a salvação depende de uma obra. Não, a salvação depende da fé. Só que quando a pessoa, ela aceita Cristo, ela vai produzir frutos. E daí, estas obras estarão baseadas nos princípios de amor, justiça e misericórdia. Aí uma pessoa que está em Cristo, ela vai produzir frutos, ela vai fazer obras que revelam o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Então a pessoa que está em Cristo produzirá frutos, ela vai dar obras. Então é estas obras de amor, que revelam o amor, que revelam a justiça e que revelam a misericórdia, é que vai aparecer na vida do crente. Não é as obras das cerimônias da lei. Para ser salvo tem que se circuncidar. Para ser salvo tem que guardar literalmente o sábado, senão não vai ser salvo, porque era uma obra da lei. Então não é no sentido das cerimônias. Então o crente produz obras que revelam o amor, a justiça e a misericórdia. Essa é a lei de Deus, que o Senhor Jesus resumiu em amor a Deus e amor ao próximo. Também no que diz respeito ao próximo, o apóstolo Paulo resumiu toda a lei em um mandamento só: amar o próximo. Então nós vamos trazer os textos aqui. Então o ponto central, nós temos que mostrar as obras de Deus, o amor, a justiça e a misericórdia de Deus por meio da nossa prática em Cristo. Mas
lembrando que não é uma prática que vai garantir a salvação. Então, ninguém pode criar uma prática, a salvação depende dessa prática. Não. A salvação depende de se converter a Cristo, ter fé em Cristo e procurar seguir os exemplos de Cristo. Aí, isso sim, faz com que Cristo nos justifique e nos salve. E uma conduta diante de Cristo, querendo lhe obedecer, então fará com que eu produza frutos, pratique obras que vão revelar a lei de Deus, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Então o ponto central está baseado em estar em Cristo e também revelar obras que demonstram a lei de Deus. Nós temos também aqui, irmãos, a lição ela tem 4 tópicos. Primeiro tópico, o que significa cumprir a lei? Segundo tópico, o Senhor Jesus viveu a lei. Terceiro tópico, a lei não pode ser revogada. Quarto tópico, a lei e o evangelho. Nós temos aqui o resumo do primeiro tópico. As profecias se cumpriram em Cristo e por isso as Escrituras expõem que toda a lei foi cumprida em Cristo. Esse é o resumo do primeiro tópico. Resumo do segundo, Jesus Cristo viveu toda a lei. Resumo do terceiro, Jesus Cristo não veio revogar a lei, pois ela não pode ser anulada. Então aqui nós temos que entender que se trata da lei moral. Então não venha anular a lei, ela não perde a sua validade. E o resumo do quarto tópico, a função da lei não era salvar. O Novo Testamento mostra que a sua função era apontar para aquele que haveria de vivê-la integralmente, que se chama Jesus Cristo. Então a função da lei não era salvar, mas apontar para Cristo, que é o Salvador. Então a lição está baseada em todas essas verdades. Mas vamos entender algo mais profundamente aqui. Objetivo específico. Primeiro, mostrar o que significa cumprir a lei. Preste bem atenção. O que a lei tem a ver com a igreja? Eu coloquei aqui no meu estudo, a base da lei de Deus é o amor, justiça e misericórdia. A lei de Deus não são as leis cerimoniais, e sim os princípios que estavam contidos naquelas cerimônias, para revelar a ideia da vontade de Deus. Então esses princípios, justiça, amor e misericórdia, são para todos os povos na face da terra. Por isso que a Bíblia diz que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. E todas as cerimônias da lei mosaica eram sombra das coisas futuras. Por isso que Paulo diz aos Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual. Então tudo que foi escrito no passado tinha ensinamentos para o futuro. Então, o cumprimento da lei, o que significa aonde a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei? Olha aqui, ó. Todos esses princípios se personificaram em Cristo. Vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 44, para você entender o que significa quando a Bíblia diz que Cristo cumpriu toda a lei. Alguém pode até pensar que Cristo, quando ele andou na terra, ele andava preocupado em praticar todos os rituais, todas as cerimônias. Ele tinha que praticar em função de viver em uma nação, que as leis da nação, lá naquela época, os judeus, então a carta magna dos judeus, as leis da nação, está baseada, até hoje está baseada nos princípios da lei de Moisés. Então Jesus era um patriota, ele era um cidadão daquela cultura. Então era lógico que ele tinha que praticar tudo aquilo que a sociedade oferecia por meio da sua constituinte. Então é claro que ele foi circuncidado, ele foi apresentado no templo, ele também guardava o sábado. Algumas pessoas dizem, não, Cristo guardou o sábado, nós temos que guardar até hoje. Mas se coloque no lugar de Jesus. Se ele desrespeitasse a prática literal daquela cerimônia, ele poderia ser apedrejado, ele iria morrer fora da cruz e aí todo o plano de salvação ia por água abaixo.
Então, numa estratégia de salvação, é claro que Cristo tinha que cumprir todas as cerimônias que a sociedade estava acostumada naquela cultura. Mas tem pessoas que interpretam errado isso. Não, porque até Jesus guardou o sábado, nós temos que guardar até hoje. Mas é lógico que ele tinha que guardar. Você já imaginou se ele morresse fora da cruz? Todo o plano de resgate da humanidade cairia por água abaixo, iria por água abaixo. Então é lógico que ele tinha uma estratégia até que tudo fosse consumado. Então ele respeitava, ele guardava o sábado, mas aos olhos dos fariseus, ele não foi um homem que guardou como deveria, porque ele não foi legalista. As pessoas estavam muito preocupadas em guardar na risca, na risca. Até tem um livro onde o comentador ele fala, foi até sugerido aqui, ó, o título do livro, Um Mestre Fora da Lei. Aos olhos dos fariseus, Jesus foi um mestre fora da lei, porque no sábado ele sentiu fome e trabalhou no sábado, colhendo espigas com seus discípulos, ou os seus discípulos, propriamente a Bíblia não fala que Jesus estava colhendo, mas os discípulos com ele colhendo, trabalhando para comer, mas ele não censurou os discípulos. Aos olhos dos fariseus, dos saduceus, Jesus Cristo estava quebrando o mandamento do sábado. Acusaram Jesus de não guardar o sábado. Aí Jesus vem, traz o princípio da lei, que era a justiça. Agora era justo uma pessoa morrer de fome no sábado? Claro que não, porque a vida está acima de um dia literal da semana. Então Jesus, ele observava os princípios. Então as pessoas acusaram ele de não ter guardado literalmente, mas ele muitas coisas nos seus dias ele cumpriu igual aos judeus da época, porque ele era um cidadão daquela cultura. E se ele não cumprisse, a ponto de alguém querer julgá-lo e matá-lo, ele morreria fora da cruz, todo o projeto de resgate, então perderia o seu valor. Mas, quando a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, o que significa isso? Vamos entender aqui, irmão. Lucas 24, 44. Olha o que a Bíblia diz, está na lição. Mas vamos olhar na Bíblia. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse quando estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, toda a lei de Moisés, toda a Torá, todos os profetas e todos os escritos, o Neviim e os Ketuvins, que é a lei, Neviim, Ketuvins, a Torá, os profetas e os escritos, tudo estava escrito acerca de Cristo. Quando Cristo veio à terra, se cumpriu a lei. É nesse sentido que a Bíblia diz que Cristo cumpriu a lei. Ou seja, a lei apontava para Cristo. A lei apontava para um tempo aonde os princípios de amor, de justiça e misericórdia se personificariam na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, quando chegasse o tempo determinado. Que tempo determinado é esse? Ora, irmãos, na verdade, foi necessário, na onisciência de Deus, esperar o império mais fraco, no sentido da moralidade, no que diz respeito principalmente a deixar as pessoas se defenderem. Como assim, Rodrigo? Se Jesus viesse no tempo do Império Babilônico, ele teria uma semana de fama, já seria morto. Porque os babilônios jamais iam aceitar o povo seguindo um líder entre eles. Se Jesus tivesse vindo, se Deus tivesse mandado seu filho no Império Medo-Persa, Jesus teria uma semana de fama. Não que ele se aclamasse essa fama, mas as pessoas aclamaram a fama dele, ele já seria morto. Se Jesus tivesse vindo no Império Grego, porque esses impérios eram cruéis, irmãos, terríveis. Então, Deus esperou o império mais maleável. É tanto que o apóstolo Paulo diz, a Bíblia, que os romanos, eles tinham mais consciência nessa questão de acusação, não condenava alguém sem que desse o direito dessa pessoa se defender. Então foi um império, a Bíblia até diz que o império, lá na estátua de Nabucodonosor, era um império romano, um império de barro, misturado com barro e ferro. Então era um império mais flexível, mais maleável.
Então isso seria útil para a vinda do Filho de Deus nesse império, porque quando Jesus viesse no Império Romano, os romanos eles davam liberdade, as pessoas podem ter a sua religião, os judeus, sabe, eles eram muito interesseiros, então foi mais flexível essa época. Cristo veio nessa época, na plenitude dos tempos, e quando Cristo veio na terra, no Império Romano, ele pôde executar o seu ministério, a sua fama correu por todos os lados, de maneira que os romanos não tentaram matar Jesus, nem eles não estavam nem aí com Jesus, não se preocupavam com isso. É tanto que quando foram interrogar o apóstolo Paulo, o rei Agripa disse, o promotor disse, esse preso está falando aí de um tal de Jesus que diz que ressuscitou. Note que os romanos interpretavam Jesus como uma mera historinha, um tal de Jesus. Mas não estavam preocupados. E Jesus no Império Romano, então, desempenhou seu ministério sem correr risco de ser morto pelos romanos. Até, na verdade, se fosse pelos romanos, Jesus teria sido solto, porque Pilatos tentou soltar Jesus, mas foram os judeus que mandaram crucificar. Então, quando Jesus veio à terra, então, toda a lei apontava para Cristo, como diz a própria Escritura, o fim da lei é Cristo. Mas não que a lei de Deus, a lei moral, teve um fim. Esse fim ali não é no sentido de término, é no sentido de apontar o destino da lei era Cristo. Até no comentário judaico do Novo Testamento, de David Stern, ali no original fala, e não diz assim, o fim da lei é Cristo, diz lá, a lei apontava para Cristo. Então, quando Cristo nasceu, se personificou na terra os princípios da lei, amor, justiça e misericórdia. A Bíblia diz que ele amou até o fim. A Bíblia diz que ele mesmo diz para que se cumpra toda a justiça. Ele foi batizado, ele é a própria justiça de Deus. A Bíblia diz que ele é o bom samaritano misericordioso, que ofereceu misericórdia ao cidadão caído. Então Cristo, ele cumpriu o amor de Deus, amou a igreja até o fim. Ele deu a sua vida, a Bíblia diz que não tem amor maior do que esse que dá a sua vida pelas pessoas. Aí a Bíblia ainda diz, dar a vida por alguém que te ama é fácil, mas por alguém que lhe rejeita, somente o amor ágape de Deus. E Cristo se personificou, trazendo para a terra esses princípios, na sua pessoa. O amor de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Então, quando Cristo nasceu, quando a lei apontava, todas as profecias apontavam para Cristo, quando Cristo nasceu, se cumpriu a lei. O tempo se cumpriu em Cristo. É isso que significa, eu até coloquei aqui, e todos esses princípios se personificaram em Cristo. Por isso que Lucas 24:44 está escrito aqui, se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então note que até tem aquelas Bíblias pequenininhas no Novo Testamento, está escrito nas primeiras páginas que o tema central da Bíblia é Cristo. O tema central é Cristo. Porque todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Quando Cristo nasceu, então se cumpriu a lei. É nesse sentido que Cristo cumpriu a lei. O cumprimento da lei é Cristo. Eu até coloquei aqui, irmãos, no Evangelho de São João 5,39, quando Jesus disse, examinai as Escrituras, está falando do Antigo Testamento, porque são elas que de mim testificam, e cuidais nelas ter a vida eterna. Então note que todo o Antigo Testamento testificava acerca de Cristo. Mas por que os judeus não entenderam? Porque o Espírito Santo não tinha sido derramado na terra. O judeu era carnal, tinha que ver para crer, fazer para entender. Mas agora não. O Antigo Testamento era espiritual. Paulo disse aos Romanos 7,14, bem sabemos que a lei é espiritual, só que o judeu não tinha o Espírito Santo no coração para entender a espiritualidade da lei. E quem dá o Espírito Santo é Cristo, eles ainda rejeitaram Cristo, estão na carne até hoje. Muitos judeus se converteram, são judeus messiânicos, receberam o Espírito Santo para compreender. E a lei agora não está mais sendo observada como uma escrita em tábuas de pedra, como Paulo disse. Agora, ela foi escrita nas tábuas do nosso coração. A única lei que foi escrita em tábuas de pedra foi os 10 mandamentos.
Então, quando Paulo disse que agora a lei está escrita no nosso coração, não mais nós guardar as leis escritas em tábuas de pedra, Paulo está se referindo às práticas da lei. Principalmente o sábado, que era muito forte as pessoas dizer que a salvação dependia de guardar o sábado, porque estava na tábua da lei. E muita gente confunde que não, porque o sábado está na lei moral e tem que guardar. Não, o sábado, a guarda literal do sábado também não salva ninguém. Tudo isso ali tinha um sentido espiritual. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, eu vou mostrar o texto para vocês logo na frente. Mas aqui, irmãos, o que significa cumprir a lei? Quando Cristo nasceu, então tudo aquilo que estava escrito acerca de Cristo se cumpriu na sua pessoa e no seu nascimento. É nesse sentido que a Bíblia fala que Cristo cumpriu a lei. Temos aqui ainda Mateus 5,17. Olha o que diz Mateus 5,17. Nos diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abrogar, mas cumprir. Quando ele diz que eu vim cumprir, é que toda a lei apontava para ele. Aí ele nasceu e se cumpriu então nele o que estava escrito acerca dele. Então é nesse sentido que ele veio cumprir. Tem pessoas que interpretam errado. Eles acham que Cristo veio na terra para cumprir as cerimônias da lei. Eu tenho que guardar essas cerimônias, eu tenho que guardar esse ritualismo, eu tenho que guardar essas práticas, e tem gente que guarda as práticas da lei até hoje, porque interpreta errado quando Jesus disse eu vim cumprir a lei. Ele não veio ensinar, até coloquei aqui, ele não veio ensinar a praticar os rituais da lei. É que o tempo da duração daquelas práticas se cumpriu nele. É isso que significa eu vim cumprir a lei, ou terminaria em Cristo, para uma nova aliança. Então, quando a Bíblia diz que ele cumpriu a lei, é nesse sentido. Não que ele venha ensinar a guardar as cerimônias da lei. Aí eu escrevi aqui, a partir de Cristo, seria dado sequência à observância dos princípios de amor, justiça e misericórdia, que é a lei de Deus escrita não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, conforme Gálatas 4 e 6. Vamos lá? Conferir Gálatas 4 e 6. Olha o que diz aqui. Gálatas 4 e 6. E porque sois filhos, deixa eu ver aqui, Gálatas 4 e 6. Aliás, 2 Coríntios 3 e 3 primeiro, sobre as pedras, sobre escrito no coração. 2 Coríntios 3 e 3. 2 Coríntios 3 e 3 diz assim: porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O próprio apóstolo Paulo diz que a prática literal das cerimônias da lei, inclusive nas tábuas de pedra, tinha uma prática literal, que era a guarda do sábado. Então Paulo diz, não em tábuas de pedra, não as práticas sacrificiais, que até nas tábuas de pedra tinha uma lá, guardar o sábado. Não nesse sentido. Agora é nas tábuas do nosso coração, pelo Espírito Santo. Então hoje, Cristo veio mostrar para a humanidade que Ele era o cumprimento da lei, e agora o que Ele iria ensinar seria que a igreja deveria estar nos princípios de amor, justiça e misericórdia, mas não em práticas cerimoniais para que alguém praticasse e dissesse a salvação depende disso. Isso acabou. Então, aqui está bem claro. E aí, em Gálatas 4 e 6, que está na lição também, agora eu vou ler para os irmãos, diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido porque ele estava numa nação que guardava as leis de Moisés. Então ele nasceu sob a lei, mas isso foi a plenitude dos tempos. O cumprimento da vinda dele na terra se cumpriu então o tempo determinado para que todos os princípios da lei se revelassem na sua pessoa, que nasceu debaixo daquela lei, mas justamente para tirar, primeiramente, os judeus
debaixo da observância daquele sacrifício, porque o sacrifício não salva. Então tiraria os judeus daquilo e depois aos gentios. Quando foi pregado o evangelho aos gentios, não foi ensinado a praticar nenhuma obra da lei. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum versículo dizendo para praticar as cerimônias da lei. Nenhum. Se tivesse no Novo Testamento um só versículo dizendo pratiquem, observem literalmente essa prática, seria diferente, mas não tem. Principalmente em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando você vai ver que foi feita uma assembleia geral entre os apóstolos para ver o que eles iriam recomendar aos gentios. Não foi recomendado guardar nenhuma prática da lei, porque a lei é Cristo, e Cristo é amor, justiça e misericórdia. Não precisa aquelas práticas da lei do Antigo Testamento, mas sim a fé em Cristo Jesus. E aí, as práticas hoje são práticas de amor, para com Deus e para com o próximo, justiça, para com Deus e o próximo, e misericórdia, principalmente em relação a si próprio e ao próximo. Então aqui, em relação ao próximo, toda a lei se cumpriu numa só palavra. Então note, irmãos, que a lei ela tinha princípios de justiça, apontavam para a misericórdia futura, que as pessoas deveriam praticá-la, que em relação ao próximo, Gálatas 5,14, o apóstolo Paulo resume toda a lei num só mandamento. Ele diz aqui, Gálatas 5,14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos que a lei são deveres para com Deus e deveres para com o próximo. Mas em relação ao próximo, toda a lei se cumpre num só mandamento. Ame o próximo. E você cumpre a lei de Deus. Então note que a lei ela é maravilhosa em Cristo Jesus que vem ensinar isso. Mas a lição, irmãos, ela não tem apenas esse objetivo de ensinar o que significa cumprir a lei. Cristo cumpriu a lei, que ele então nasceu num tempo determinado, como a lei estava prevendo. Mas também nós temos o segundo objetivo que diz assim, explicar que Jesus, ele viveu a lei. Em que sentido? Jesus viveu a lei. As cerimônias civis, as cerimônias morais, ele teve que praticar porque ele pertencia àquela cultura. Mas não só praticando a lei, acima das práticas estavam os princípios. Quando Jesus viveu aqui na face dessa terra, todos os princípios da lei, o amor, a justiça e a misericórdia, ele cumpriu na íntegra. Ele amou de verdade, ele foi justo ao extremo, muito misericordioso. Então ele não só as cerimônias da sua pátria, mas os princípios da lei, ele viveu integralmente. Tem amor maior do que esse, que dar a sua vida por aqueles que estavam lhe rejeitando? Não existe. Então isso é os princípios da lei de Deus, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor sacrificial. Existem 4 tipos de amor, o ágape, o eros, o storge e o philis. Então o ágape é o amor sacrificial. Então Jesus cumpriu esse amor e viveu a lei. Mas também o terceiro objetivo, ressaltar que a lei não pode ser revogada. Que tipo de lei que não vai ser revogada? Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que até hoje guardam as cerimônias da lei, dizendo a lei não pode ser revogada, mas essa lei que não pode ser revogada não é as cerimônias. A lei que não vai ser revogada são os princípios de amor, justiça e misericórdia, porque a lei é espiritual. Lá no Antigo Testamento a lei apontava para essas práticas de amor, justiça e misericórdia entre a humanidade. É por isso que Paulo fala aos Romanos 7,14. Olha o que Paulo diz aqui, Romanos 7,14. Ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, a espiritualidade da lei, o significado de todas aquelas práticas, apontavam para o amor, a justiça e a misericórdia. Então, é nesse sentido que Paulo diz que a lei era espiritual. Então, por isso a lei não pode ser revogada. Vai passar os céus e a terra, mas os princípios de amor, justiça e misericórdia contidos no Antigo Testamento não vai passar, vai se cumprir um a um. O que nós temos que entender, irmãos,
Tem pessoas que também tem o outro lado, que leva ao extremo. Uma vez um homem disse assim, infelizmente até aqui da minha cidade, eu não rasgo o Antigo Testamento por uma questão de estética, porque também o Antigo Testamento não presta mais para nada. Veja bem a gravidade do comentário. Não presta mais para nada, porque nós estamos na graça, o Antigo Testamento mostra a lei de Moisés e também não presta mais para nada. Não, irmãos, não, jamais. Quando Paulo diz que maldito o homem que viver na lei, ele está falando das leis cerimoniais, não da lei moral. Os princípios da lei moral é justiça, amor e misericórdia. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. A Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. Os apóstolos, mais de 20 anos depois de Cristo, é que foram começar a escrever o Novo Testamento. Então a igreja ficou décadas obedecendo a Deus pelo Antigo Testamento, mas na espiritualidade do Antigo Testamento. Por isso que Paulo diz aos Romanos 3,16, toda a Escritura, está falando do Antigo Testamento, é divinamente inspirada. É claro que o Novo Testamento, existe a inspiração do Espírito Santo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não contradiz em nada o Antigo Testamento. Então, nós entendemos que o Novo Testamento é inspirado pelo Espírito Santo porque não há nenhuma contradição. Mas o apóstolo Paulo faz um comentário. Toda a Escritura é divinamente inspirada, inclusive o Antigo Testamento. Então as pessoas também não podem levar ao extremo e dizer que o Antigo Testamento não presta mais para nada. Não, porque ali no Antigo Testamento tem os princípios da lei genuína de Deus, que é o amor, justiça e misericórdia. Então, a lei não pode ser revogada. E o quarto objetivo, enfatizar que a lei e o evangelho se completam. Eu até fiz questão de colocar aqui, Hebreus 8:8, para você entender que o Antigo Testamento e o Evangelho se completam. Por que se completam? Olha o que diz aqui em Hebreus 8:8. Diz assim, porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Já está apontando para o seu evangelho, tempo da graça. Aí diz aqui, não segundo o concerto que fiz com seus pais, dando cerimônias, porque a lei serviu de aio. Paulo fala isso, a palavra aio quer dizer guia, escravo. A lei serviu de aio para segurar o povo na obediência até a vinda de Cristo. Então, o povo ficou seguro pela lei, das práticas, das cerimônias, até que viesse Cristo. Quando viesse Cristo, então aquelas práticas, o aio, as cerimônias, não teria mais utilidade. Por quê? Porque a lei serviu de aio até Cristo. Com a vinda de Cristo, as cerimônias não haveria mais necessidade de praticar. Então, Cristo faria um novo concerto. Porém, esse novo concerto não significa rejeitar o Antigo Testamento e a lei moral de Deus. Não. O novo concerto era para concordar com a espiritualidade da lei. É tão lindo pensar sobre isso. E aí, o escritor aos Hebreus vem dizendo aqui, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, que Cristo viria à terra, consumaria a justificação da carne. Satanás acusava, Paulo disse, olha, de alguma forma tem uma cédula de acusação contra nós. Isso nós entendemos num contexto bíblico, porque Satanás acusa diante de Deus, que é como se ele dissesse assim, nenhuma carne vai nascer, crescer e morrer sem pecar. Todos vão morrer no pecado, eu vou levar comigo para o lago de fogo. Era a acusação contra a carne. Aí Paulo diz, Cristo pegou essa cédula de acusação e cravou na cruz. Ou seja, por isso que Cristo tinha orgulho, no bom sentido, não um orgulho maligno, mas uma alegria, vamos inverter essa palavra. Cristo tinha alegria em dizer, eu sou filho do homem. Quando ele dizia, eu sou filho do homem, o inferno tremia. Por quê?
Porque ele estava dizendo, eu sou carne, nasci carne, cresci carne e vou morrer carne e não vou pecar. Então eu sou filho do homem, vou justificar a carne, por isso que ele é chamado de segundo Adão. Então ele justificou a carne, quando ele justificou a carne, então ele prepara agora um novo concerto e derrama o Espírito Santo na terra para escrever a lei de Deus, justiça, amor e misericórdia, no coração e na consciência do homem. Por isso que o escritor vem dizendo aqui, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, como os judeus tinham, todo sábado tinha que estar ensinando, guarde essa prática, guarde isso, guarde aquilo. Nesse sentido, não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão. Agora a lei é pelo Espírito Santo, por meio de Cristo. Então todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, meus irmãos, o quarto objetivo é enfatizar que a lei e o evangelho se completam. É por isso que nós temos aqui esta lição maravilhosa que vem abordando acerca dessa verdade, aonde Cristo, ele vem cumprir de fato a lei e vem agora, no seu novo concerto, mostrar que hoje, na graça, nós continuamos obedecendo a lei de Deus, que é justiça, amor e misericórdia. E a conclusão dessa lição maravilhosa, o encerramento do trimestre, nos diz assim: encerramos o trimestre conscientes de que Jesus não revogou a lei, mas a cumpriu, ou seja, ele era o cumprimento da lei. Quando ele nascesse, se personificaria o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Então ele cumpriu. Aprendemos também que não há discrepância entre Jesus e o Antigo Testamento, que é revelado aqui como a expressão entre Jesus e Moisés. E que a lei permanece até a consumação dos séculos, ou seja, o amor de Deus, a justiça e a misericórdia nunca vai ser revogado. Pois a fé cristã não é antinomianista e muitos preceitos do sistema mosaico reaparecem no Novo Testamento, mas adaptados à graça, pois fomos libertos das leis cerimoniais do Antigo Testamento para estar na lei da graça em Cristo Jesus, conforme Romanos 3:28 e Gálatas 5:1. Então, meus irmãos, esta última lição do nosso primeiro trimestre vem abordando a igreja e a lei de Deus. Então, a igreja, ela está em Cristo para cumprir a lei de Deus, que nunca perdeu sua validade, que é o amor, a justiça e a misericórdia. E essa lei de Deus deve aparecer por meio das nossas práticas. Então, quero concluir esse trimestre como Cristo resumiu toda a lei. A lei se resume nesses dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Deus abençoe os irmãos. Encerramos esse trimestre e ficamos atentos para um novo trimestre que está prestes a começar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.